pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Herbert Melgar, sou do aula de Física no curso de Olho no Enem. E hoje iremos resolver uma questão sobre óptica geométrica envolvendo câmara escura. Vamos para a questão? Então vamos lá. A questão fala o seguinte: uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio, a qual se apresenta com a altura de 5 centímetros. Aumentando-se para 100 metros a distância do prédio à câmara, a imagem se reduz para 4 centímetros de altura. Qual é a distância entre o prédio e a câmara na primeira posição? Bom, vamos fazer um esboço dessa situação aqui, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, nós temos aqui uma câmara escura. Aqui é o orifício para onde vai passar a luz, né? E ela fornece a imagem de um prédio. Então, vamos fazer aqui o prédio, só para ilustrar. No caso da câmara escura, gente, é um dispositivo que simula o globo ocular, né? Ele vai fazer a projeção da imagem, só que invertida. A gente vai ter aqui os raios luminosos, né? Projetando a parte de cima e projetando a parte de baixo, aqui no fundo, no anteparo da câmara escura. No caso, vai ficar de cabeça para baixo. Então, a gente vai ter aqui a altura do prédio, que vamos chamar de Hzão. A gente tem a distância entre o prédio e o orifício por onde entra a luz, né, e projeta a imagem. A gente vai chamar de Dzão, ou D maiúsculo. E temos Dzinho, que é o comprimento da própria câmara escura, onde vai ser projetada a imagem. E aqui, nós temos Hzinho, que é a altura da imagem projetada. Vamos colocar aqui, ó, a altura da imagem. Beleza? Então, temos a altura do prédio, a distância entre o prédio e o orifício e o comprimento aqui da caixa. No caso, esses dados aí, eles são proporcionais. A mesma coisa acontece com o nosso olho, né? Quando você observa para um objeto, o tamanho do objeto ele é proporcional à distância que você se encontra a ele. Quanto mais próximo você está do objeto, maior vai ser o tamanho da imagem que você consegue observar. Certo? E quanto mais afastado o objeto se encontra, menor é o tamanho, né, no caso, a altura daquele objeto que você está enxergando, beleza? A gente vai equacionar esse problema e vamos resolver ela. Vamos lá. Então, beleza. Nós temos aqui uma proporção entre a altura do prédio e a altura da imagem. É proporcional à distância do prédio e a distância que está, né, localizada aqui a imagem, beleza? A gente não sabe quanto é que vale a altura do prédio, então vamos chamar só de Hzão. A gente sabe que quando nós temos a situação inicial, né, o primeiro Hzão, a gente tem uma distância D, a imagem tem uma altura de 5 centímetros, beleza? Vamos melhorar esse igual aqui, para colocar na fração certinho, é igual a Dzão sobre Dzinho. Então, eu sei que H, que é a altura do prédio, vai ser igual a 5 vezes a distância do prédio ao orifício dividido pela distância menor. Vamos guardar essa informação aqui. Vamos fazer agora para outra situação em que ele diz o seguinte: quando você aumenta a distância, né, esse D aqui, em 100 metros, ou seja, a gente vai afastar agora, a gente vai ter o prédio aqui, né, fixo, obviamente. Tá aqui o prédio fixo. E a gente vai aumentar essa distância, ó, em mais 100 metros. Então, vamos colocar a câmara escura aqui. E essa distância agora vai ser D mais 100 metros entre o prédio e a câmara. E aí, no caso, quando isso acontece, a imagem se reduz para 4 centímetros, né? A imagem que é projetada aqui no fundo, ó, se reduz, H se reduz para 4 centímetros, ou seja, diminuiu aí 1 centímetro de altura. Então, vamos fazer a mesma proporção agora. Hzão, Hzinho, que agora é 4, é igual a D mais 100, porque a distância aumentou mais 100 metros. Então, D mais 100, dividido por Dzinho. Vamos isolar o H. Hzão é igual a 4 vezes, abre parênteses,
D mais 100 sobre Dzinho. Ora, se eu tenho que Hzão vale tanto essa equação anterior quanto essa nova, eu posso igualar as duas. Então, vai ficar o seguinte, 5Dzão sobre Dzinho é igual a 4 vezes Dzão mais 100 sobre Dzinho. A gente pode simplificar esse D menor aí, né, que é a distância da imagem ao orifício. A gente vai aplicar a distributiva aqui, que é 4 vezes D e 4 vezes 100. Vai ficar da seguinte maneira, 5D é igual a 4D mais 400. O que tem letra fica de um lado e o que é número fica do outro. É igual a 400. 5D menos 4D é igual ao próprio D, que é igual a 400 metros. Então tá aí. Essa nova distância vale 400 metros. Então, no caso, vai ser a letra D. Coincidentemente, né, a letra D é a correta. 400 metros é a distância entre o prédio e a câmara na primeira posição. Perceba que ele pede aqui, ó, na primeira posição, que é essa situação inicial aqui que ele se encontrava. Beleza? Bom, galera, tá aí uma questão sobre câmara escura, uma questão muito recorrente em Enem e vestibulares, tá? Uma questão simples que envolve regra de 3 e proporcionalidade. Lembre-se bem dessa regra, né, em que você vai ter um tamanho da imagem proporcional à distância em que você observa essa imagem, né, que é assim que a câmera funciona, opera. Se você afasta muito o objeto da câmara escura, a imagem ela tende a diminuir. Se você aproxima o objeto da câmara escura, a imagem ela tende a aumentar. Bom, revisem essa questão, refaçam ela quantas vezes forem necessárias. Grande abraço, fiquem com Deus e que a massa vezes a aceleração esteja com vocês. Tchau, gente!